Olá, turminha, boa tarde. Essa aula de hoje é uma aula de geografia do terceiro módulo, tá? Não se esquece, é o terceiro livrinho. Pega aí o terceiro livro e vamos acompanhar essa aula de hoje do quinto capítulo, tá certo? Então, olha, quinto capítulo vai falar observando as paisagens do bairro, onde você mora. E aí, já observou o bairro? A gente vai entrar nesse assunto de hoje, na página 278 do livro de vocês. Vamos lá? Pronto, turminha, estamos aqui, olha, no capítulo 5. Vou pegar minha canetinha vermelha. Segue aí o ponto vermelho, tá? Olha, capítulo 5, página 278 e 279 do livro de ciências de vocês. Lembrando, módulo 3, tá? Temos aqui uma fotografia diferente, são duas, na verdade. Fotografia A e fotografia B. São lugares diferentes, vocês podem ver, tá? E o assunto de hoje é sobre os bairros. Isso mesmo. Eles são muito diferentes, sabia? Tem bairro pequeno, tem bairro maior, tem bairro organizado e tem bairro desorganizado, tá? Olha, observando as paisagens do bairro, tá? Ele coloca aqui o autor, nesse espaçozinho amarelo, algo para a gente ler. Vamos lá? Acompanha com tia. As paisagens podem revelar muito sobre os lugares. O que é uma praça com gramado verde e canteiro de flores, por exemplo, pode mostrar sobre os cuidados com esse lugar. E o que uma rua sem coleta de resíduos sólidos, lixo, revela sobre os serviços públicos no bairro. Vamos conhecer um pouco as paisagens dos bairros e o que elas podem nos revelar. Então, olha, os elementos que é presente no bairro, né, como ele coloca aqui, ó, gramado verde, canteiro de flores, denota, né, mostra a preocupação dos moradores com aquele ambiente, né, o cuidado, a organização desse bairro, né, uma praça para as crianças brincarem e tal. Já um bairro desorganizado, sem coleta de lixo, terrenos baldios com lixo, já mostra um bairro que não tem muita organização, não é isso? O autor colocou para a gente aqui a letra A, a letra B e a letra C desse espaço laranja, tá certo? Acompanha com tia aí. A primeira questão, tia vai ler para vocês. O que a paisagem da fotografia A revela sobre o bairro que ela retrata, certo? O que é aí a fotografia A, olha aqui, esse bairro aqui está retratando, ó, que é uma favela, né? Olha só as moradias, né? Desorganizadas, algumas com papelões, com madeira, plástico. Então, assim, são num morrozinho, numa rua subindo, assim, elevada, né? E aí vocês podem ver, não tem estrutura para as casas, né? Então, assim, as ruas, ela tem, a calçada não tem espaço para o pessoal andar, olha só, né? É tomada aqui, não tem nem calçamento, não tem nem espaço para escada, quanto mais calçamento na escada não, na calçada, né? Para o pessoal passar. Então, um bairro sem infraestrutura legal, tá? Aqui, ó, na B, o que a paisagem da fotografia B revela sobre o bairro que ela é retratada? Então, um bairro organizado, né? Olha só, o canteiro de plantas bem organizado. Aqui é um lugar que isso aqui é um lugar para o pessoal ciclovia, tá? Temos aqui sinalização, as casas bem organizadas. Olha aqui a calçada, para o pessoal passar, né? Olha, caminhar bem direitinho, com organização, um trânsito bem legal. Diferente desse outro bairro aqui, né? Da letra A. Temos muitas coisas que precisam ser melhoradas, né? Na estrutura desse bairro. Ele coloca aqui na letra C. Qual das paisagens mostradas nas fotografias apresenta semelhança com o bairro em que você mora? Conte para os colegas as características que justificam a sua resposta. Tia tá lendo aqui ó, no celular dela, porque aqui não tá aparecendo para tia, tá cortando com o uso da imagem, tá? Da câmera. Aí tia tá usando o celular para ler. Aí, pessoal, e aí? Qual das duas imagens aqui se assemelha mais com o bairro de vocês? Coloca lá, terminou a videoaula todinha, coloca lá no grupo, tia, olha, a senhora perguntou, e a imagem que mais se assemelha com o meu bairro é a letra A, ou é a letra B?
E aí, a que mais se assemelha com o meu bairro é a letra B. Né? No meu bairro é um pouquinho organizado. É um pouquinho, tem algumas coisas que precisam melhorar, eu confesso, tá? Vamos lá falar sobre esse assunto? E aí, pessoal, estamos aqui na página 280 do livro de vocês de Geografia e 281. Acompanha aí, abre o livrinho para que a gente possa dar continuidade sobre esse assunto do bairro, tá? O que as paisagens revelam sobre o bairro? Você sabia que as paisagens dos bairros podem nos indicar como vivem seus moradores ou como o bairro tem sido cuidado? Ao observarmos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre um lugar. Podemos identificar quais serviços públicos são prestados no bairro. Lembrando que aí vocês assistiram essa aula, tá? Sobre serviço público, que são serviço público, tá? O que são esses serviços públicos, né? De água, de energia, coleta de resíduos sólidos como o lixo, entre outros. Por quais transformações passou ou vem passando, como vivem os seus moradores e etc. Tá certo? Ao observarmos as paisagens, podemos verificar, por exemplo, se existe ou não infraestrutura, uma estrutura legal, né, bem organizada, para aqueles moradores, como as ruas asfaltadas, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos, lixo, rede de esgoto, são todos serviços públicos, tá? Vamos conferir a seguir alguns exemplos de informações que podemos obter observando as paisagens. Veja aí o bairro retratado na fotografia a seguir. Temos aqui esse bairro, tá? A paisagem de um bairro de Fraiburgo, Santa Catarina. Na paisagem retratada acima, observamos ruas sem pavimentação, não estão calçadas, certo? Isso indica que os moradores não têm acesso a esse tipo de infraestrutura e deslocamento pode ser difícil para eles, principalmente em dias de chuva intensas. Aí eu tocou no assunto, tá? Tem algumas ruas aqui em Campina Grande, né, que não são calçadas em alguns bairros. E aí, quando chove, fica aquela buraqueira, né? O povo procura até o jornal, o calendário JPB, não sei se vocês já ouviram falar. E aí o pessoal procura aqui, né, de alguns bairros para poder resolver esse problema, que é seríssimo, carros atolam, pessoas já se machucaram nesses buracos. Fica difícil sair da rua, a pessoa se mela todinha no dia de chuva, com aquele lamaçal todinho. Então, assim, não tem esse bairro aqui, que é apresentado aqui em Santa Catarina, não tem infraestrutura, vocês podem ver, tá? É um bairro que não tem calçamento, tá? Não tem um planejamento aí bem disposto para os moradores nesse bairro. Aqui na página 281, agora observa a paisagem de outro bairro retratada na fotografia. Abaixo, tá? Depois responda as questões a seguir. Temos aqui, ó, as paisagens revelam muitas informações sobre os lugares, sobre as pessoas que moram nele também, né? Tá? Porque, na verdade, tem pessoas que têm pouca aquisição financeira, não tem muitas condições e geralmente moram em bairros que não são tão, assim, com estrutura bem legal. Por exemplo, tem bairro aqui em Campina Grande que eu não sei se vocês sabem, tá? São bairros bem estruturados, como Catolé, muitos lugares no Catolé têm uma estrutura legal, o Alto Branco, né, casas bem organizadas, entre outros bairros que é bem planejado, né, com a Luiz do Campo, é um espaço novo, projetado, planejado, escola, creche, as casas bem organizadinhas, tudo bem direitinho, as ruas calçadas, então foi um bairro planejado. Geralmente, esses bairros que têm as casas bem organizadas, tudo bem projetado, são pessoas de classe alta, que têm um poder aquisitivo melhor, ganham mais, tá? E esses bairros, geralmente, que tem vários lugares que precisa de ser repensada a questão de abastecimento de água, de esgoto, tratamento de esgoto e também de luz, né, e outras coisas, são pessoas que não têm muito poder aquisitivo, né? São pessoas pobres. E aí, realmente, acontece em alguns lugares, alguns espaços no bairro que acontece esse tipo de realidade, tá? Ó, qual tipo de infraestrutura pode ser observado nesse bairro? Qual a estrutura aí que você pode observar e detalhar aqui nesse espaço? Então, coloca aí, tá? Pode ser com suas palavras.
Lembrando, começo de frase com letra maiúscula, ponto final, tá? E não pode estar ultrapassando aqui, ó, a linha. Faz aqui bem organizadinho. Tia, não deu, então fica até aí, tá? Ó, as paisagens também podem mostrar se os bairros são atendidos ou não por algum serviço público e como isso interfere na vida de seus moradores. Vejam alguns exemplos nas páginas a seguir. Então, a gente vai ver como um bairro que não tem coleta de lixo vai ser um bairro sujo, né, gente? O pessoal vai jogar o lixo em terreno baldio. Vocês sabem o que é um terreno baldio? O pessoal não tem coleta de lixo, o lixo não passa lá, a cidade não permite esse tipo de serviço público e o pessoal joga lá, vai atrair mosquito da dengue, porque vai ter recipientes, vai acumular água, animais como inseto barata, que vai atrair escorpiões e também ratos. Então, isso vai gerar um problema e um transtorno futuro, tá? Quando chove, também tem alagamento desses terrenos baldios, e esses lixos, ele acumulado naquele local, vai atrair esse tipo de insetos, né? E outra coisa, quando chove, né, entope os bueiros, entope ali com aquela quantidade de lixo e vai ter inundações nos bairros. Então, assim, a coleta de lixo é muito importante para todo o bairro, como também abastecimento de água, de luz, né, iluminação pública, saúde também, postos de saúde, postos policiais para atendimento à segurança, à saúde, né, também. Então, tudo isso deve ser serviços prestados para essas localidades, para esses espaços chamados de bairros que estamos vendo na aula de hoje. Então, temos duas fotografias aqui que vocês podem ver que são bairros totalmente diferentes, né? Esse tem calçamento, esse não tem, né? A gente pode ver as casas assim, ó, bem estruturadas, organizadas, né? A gente não tá vendo aí barracos ou aquelas casas mal projetadas com madeiras, resto de metal. Então, esse aqui é um local totalmente diferente, tá? Então, vamos para o próximo exemplo. Não se esqueça de fazer essa primeira questão no livro, tá? Olha, estamos aqui na página 282 e 283 do livro de vocês e temos alguns exemplos aqui. Olha só, né? Paisagem de um bairro sem coleta de esgoto, que eu acabei de dizer, foi coleta de lixo, né? Também aqui coleta de esgoto, indicando que ele não é atendido por esse serviço público e os moradores estão expostos à contaminação de doenças, entre outros problemas de saúde. E aqui em Campina Grande, infelizmente, tem bairros assim, gente, que aí as pessoas podem contrair doenças justamente por causa que o esgoto está sendo colocado em um local a céu aberto, atraindo vários tipos também de animais, insetos e pode trazer contaminação para as pessoas aí que moram próximo. E o pessoal, ó, geralmente joga lixo, ó, tá vendo o esgoto aqui, ó, sendo despejado aqui a céu aberto. E também o pessoal está jogando lixo. Vocês estão vendo alguns lixos, eu estou conseguindo visualizar isso. Então, é um bairro, né, que não tem esse serviço que deveria ter. Temos outra aqui, ó, paisagem de um bairro com ruas e praças bem iluminadas, né? Essa paisagem indica que esse bairro possui um serviço de distribuição de energia e que seus moradores podem utilizar aparelhos elétricos e eletrônicos. Então, olha a diferença desse bairro para esse, né? Que tem iluminação pública, é essencial, principalmente para andar à noite, né? A gente viu isso na aula de ciência sobre a luz, como é importante, né, a iluminação. Então, iluminação pública ajuda o trajeto, né? A questão de energia nas casas, sinalização no trânsito, questão de acidente, também de segurança, né? Porque não facilita a questão do assalto, né? Os bandidos escondidos no escuro, diz aí. Então, esse bairro aqui é bem iluminado. Seu bairro é iluminado? Responde lá. Professora, meu bairro tem uma iluminação, ó, maravilhosa. E aí, ó, 2, com os colegas e professores, pense em um ou dois bairros do município onde vocês moram e descrevam como são as moradias, as ruas e outros elementos que podem ser observados em sua paisagem. O que isso revela sobre esses bairros? Então, você vai escolher um bairro em Campina Grande,
certo? Pode ser o seu, e vai descrever como são os serviços públicos lá no grupo, tá? Tia não quer que você coloque aqui no livro, você vai colocar lá no grupo. Olha, tia, o bairro escolhido foi esse. No meu bairro tem abastecimento de água, coleta de lixo, iluminação boa, segurança, tem posto de saúde, as ruas são calçadas, as casas são bem organizadas, né? Então, você vai colocar, vai descrever como é. Se também tem alguns problemas, você também descreve lá também, tá? Escolhe um bairro, pode ser o seu, pode ser outro, tá certo? Olha, aqui na página 183 tem a atividade. Observe a paisagem do bairro, retratada na fotografia a seguir. Agora, faça um pequeno texto descrevendo o que essa paisagem revela sobre a vida das pessoas que moram nesse bairro. Use palavras a seguir: infraestrutura, moradores, casas, ruas e limpeza. E aí você vai construir esse textinho aqui, bem organizadinho, bem bonitinho, tá? Vamos lá para a próxima página. Na 284, tem a 2. Observe a paisagem a seguir e identifique o que ela revela sobre o bairro, tá? Paisagem de um bairro em Recife, na cidade onde eu nasci, tá? Eu nasci em Recife, Pernambuco, 2015. Então, infelizmente, olha esse bairro aqui. Ele não coloca o nome do bairro, né? Mas aí diz que é na cidade de Recife. A paisagem revela a ausência de alguns serviços públicos. Quais são eles? Assinala um X, as opções corretas: educação, pavimentação, coleta de lixo, abastecimento de água. Lembrando que a educação também, escolas públicas estaduais, são serviço público, tá? Então, vocês dizem aí se o bairro que você escolheu tem escola, tá? Creches. E aqui temos a 3. Observe a fotografia a seguir. Escreva o nome dos serviços públicos indicados na fotografia. Aí, ó, serviço 1, você coloca aqui, descreve, tá? Serviço 2, serviço 3, você vai colocar aqui nesse espaço quais serviços você consegue observar, serviços públicos que você consegue observar e vai colocando aqui o primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Então, esse foi o fim da nossa aula. Não se esquece, quando terminar de responder a atividade de geografia, manda para mim no privado para te dar uma olhada como está o andamento da solução que você tem encontrado para responder nossas atividades, tá bom assim? E também a escrita e a organização de vocês valem muito, tá bom? Então é isso. Final da nossa aula sobre os bairros. Não se esquece, final da aula eu pedi algumas coisas aqui no comecinho, no meio e no final agora. Algumas coisas para vocês colocarem lá no grupo. Não se esquece, terminou a videoaula, antes de fazer a atividade, vem no grupo e coloca lá os questionamentos que tia pediu para vocês responderem no WhatsApp, tá certo? Cheiro da tia, até a próxima aula de geografia, tá certo? Tchau, tchau!